Senhor te dê a paz. Escrevi um texto, publiquei no canal do WhatsApp Espiritualidade Franciscana Secular, né? O canal Espiritualidade Franciscana Secular do WhatsApp. É uma meditação sobre São João. Aqui no Nordeste é uma festividade muito especial. E eu fiquei observando que muitas pessoas que celebram São João, né, ou qualquer santo, né, digamos assim, muitas vezes nem sabe quem é São João ou aquele santo. Né? Isso é interessante, eu já tive essa experiência. São João aqui no Nordeste né? Às vezes a pessoa nem sabe que João é esse que está sendo celebrado, né? Isso me fez pensar sobre a própria vida cristã, né? Às vezes nós encontramos, ou pode acontecer conosco também, né? Em algum momento da nossa história, ou é o nosso modo de ser no momento, somos devotos de um grande santo, mas essa devoção, na verdade, é um devocionismo, não é uma tentativa de ter no santo, na santa, um companheiro, um irmão, né? Que nos inspira, que nos ajuda, que intercede pela nossa imitação de Cristo. Mas às vezes é uma coisa muito estética, muito indiferente, né? Em que não altera a minha própria vida e eu sou um mero espectador que vibro pelaquilo que o santo fez, né? Mas que eu mesmo não quero me envolver com isso ou que isso não me diz respeito. Né? E às vezes fica uma coisa muito melosa, né? Muito romântica para São Francisco, Padre Pio, santo, que grande santo, oh meu Deus, né? Tem uma expressão que o povo diz, sobretudo aqui no Nordeste, quando alguém está um pouco assim, meio entusiasmada, apaixonada, meio abobalhada, né, pela o namorado, a namorada, a pessoa amada. Às vezes a pessoa diz, às vezes com um pouco de malícia, né, mas no fundo tem verdade nisso. Diz assim, vai, casa para ver, né? Quer dizer, a sabedoria popular está querendo dizer que esse entusiasmo pode ser fogo de palha, pode ser, como é próprio do início, um entusiasmo em que só conhece as coisas boas, né? Assim, vistosas, né? Agora, vai casar significa assim, vai habitar, vai morar com aquela pessoa, vai viver o cotidiano, o dia a dia, né? Com aquela pessoa. E aí vai vir as dificuldades, vai vir os aspectos negativos, vai vir a dificuldade da convivência, quer dizer, a realidade nua e crua, o cotidiano. E se daí ainda existe amor, entusiasmo, né, com as várias fases, né, então aí se torna um amor verdadeiro, né? E me parece que é um pouco assim com, com os santos, né? Às vezes é uma devoção muito estética, superficial. Eu amo São Francisco, Padre Pio, coisas maravilhosas, né? Os milagres, né? Que grande santo, tal. Mas é uma coisa estética. Assim, a minha vida não está envolvida nisso. Ou eu não quero, né? Viver um pouco disto, né? E é como dá vontade de dizer, né? Leva o santo para casa, casa com ele, quer dizer, vai conviver com ele, lê os textos dele, né? Experimenta conhecer aqueles que conviveram com ele, o que é que disseram, né? É um pouco assim, né? E aí o romantismo cai e aí nós ficamos com a realidade, com a vida dura, difícil e também transfigurada, né? E aí quando a gente entra nesse movimento, quando a gente deixa de ser esteta, né? Quando a gente participa, compartilha desse mesmo ideal de fato na vida real, no e crua, então tudo que a gente lê, escuta, né? Sobre a vida do santo, dos seus escritos, dos seus textos, isso nos motiva, isso incendeia nosso coração, isso nos estimula a partir da nossa realidade, do nosso dia a dia, né, da crueza da realidade. A partir daí a gente visualiza o horizonte do ideal, mas um ideal concreto, né?
e aí o santo de fato faz sentido. Aí a gente de fato mora, habita com essa realidade da santidade em nós, né? E aí estamos vivendo uma dimensão ética ou religiosa e não meramente estética, né? Bom, enfim, eu escrevi esse texto tentando penetrar um pouco assim de como seria o São João, né? Viva São João, né? E aí esse é o título, né? Viva São João, viva mesmo, na vera ou só um flatus votis? Quer dizer, um mero sopro de voz, quer dizer, um falar por falar, né? E aí eu vou compartilhar com vocês agora pelo YouTube, pelo podcast do Spotify, né? Então, São João, um grande santo, modelo de vida de penitência. Mas quem foi João Batista? Mais precisamente, como viveu João Batista a ponto de tornar-se São João Batista? Às vezes admiramos um santo, como dizia há pouco, né? Mas só conhecemos da fama, do folclore, sem nunca pararmos para pensar na razão de ser da grandiosidade do santo. Apenas algumas pistas para pensar. João era filho do sacerdote Zacarias. Tinha, pois, linhagem sacerdotal. Poderia ter sido sacerdote como pai, mas este não foi seu caminho. Tinha conhecimento das Escrituras e pregava com carisma, a ponto de multidões o seguirem, mas não se vinculou institucionalmente a nenhum cargo religioso dos líderes religiosos da época. Não se amoldou politicamente aos interesses desses grupos. Fazer isso seria trair seu chamado. João é verdadeiramente um servo de Deus. Não é um político, não é um administrador, não é um burocrata. João é alguém que busca Deus. Seu pai era da linhagem sacerdotal, mas João recebeu um chamado para ser um profeta. João é a imagem de todo aquele que busca Deus. João não é chamado por Deus para assumir um posto nos grupos religiosos da época, mas para ir ao deserto. João não se veste com roupas finas, de marca. João não se alimenta de comidas granfinas, delicadas, caras. Come mel silvestre e gafanhoto. João vive para a busca de Deus. João não quer agradar ninguém, nem se deixa corromper por influências externas. João é um modelo do penitente, né? Francisco gostava muito. João vive no deserto. Não vive no templo, na sinagoga, nem nos palácios, nem nos tribunais dos magistrados. João vive no deserto. Lugar dos demônios e dos anjos. Lugar em que nos encontramos conosco mesmo e poderemos destruir nosso ego e abrir espaço para nutrir Deus em nós, em nosso verdadeiro eu. Deserto é lugar de ver e tocar em nossos limites. Deserto é lugar de combate, às vezes de inferno, mas pode tornar-se um paraíso gozando da presença dos anjos e de Deus. Deserto é um lugar sem lugar, que não se reduz ao geográfico, como um lugar no mapa, né, geográfico, não? Num país, numa cidade, num bairro, né? Não é um local geográfico. Quer dizer, pode não ser um local geográfico, na maioria das vezes não é. Deserto
Pode ser psicológico, social, espiritual. O deserto não tem entretenimentos, distrações, e somos forçados a ver nossas trevas e pedir a luz a Deus e aos anjos. E nem todos querem viver no deserto. Porque na hora da purificação, né, como diz a teologia mística, na via purgativa, tende a querer escapar, a querer distrações. Continuemos. No deserto, não posso nem burlar o trabalho de Deus, que muitas vezes é feito para os irmãos, mas no fundo, a motivação interior é fazer para si mesmo, não servindo a Deus, mas servindo-se de Deus. Olha a grande diferença, né? Entre servir a Deus pelos irmãos e outra coisa muito diferente é servir-se de Deus. Ao invés de se colocar no serviço de fato de Deus, serve-se de Deus para conseguir, né, alguma recompensa dos outros, né? O deserto destrói isso. João é um vocacionado que busca verdadeiramente a Deus. João não tem pudor nenhum com ninguém. Quer dizer, João é aquele que prepara os caminhos do Senhor. João não tem pudor com ninguém, nem com as autoridades religiosas, nem com Herodes o rei. Né? Diante do que Deus pede para ele, ele não tem pudor nenhum. Ele não é um político, ele não vai para facilitar a vida dele, né? Podar as palavras, né? Fazer o gosto de determinados grupos políticos. João é aquele que vive no deserto, que prepara os caminhos do Senhor, né? Não tem pudor nenhum com ninguém. Em seu ardor por Deus, pensa, age e fala a verdade e, na verdade, sem se importar com as consequências. João é uma alma de fogo. João é de uma estirpe espiritual rara, que quase todos admiram, mas poucos são capazes de conviver e morar com João. Assim acontece com os grandes, Francisco, Pio. João, mesmo diante do rei Herodes, não tem pudor nenhum, pois ele teme a Deus e não aos homens. E assim João, com sua voz forte, proclama o pecado do rei publicamente. João não é ingênuo. João não é ingênuo. Ele sabe quem é o rei Herodes e o que ele pode, né? Evidentemente. Então ele sabe que Herodes é rei e tem o poder de matá-lo. João não vai fazer política. João é um profeta e busca Deus. Herodes não pode dar nada que João deseja. João só busca a Deus. Cito o Evangelho de Marcos, capítulo 6, 17 e 20. Herodes, com efeito, mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois ele a desposara. E na ocasião, João dissera a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodíades, então, se voltou contra ele e queria matá-lo, mas não podia, pois Herodes tinha medo de João e, sabendo que ele era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava muito confuso e o escutava com prazer. Fim da citação. Jesus chama a atenção para que se veja João no desconcerto de sua verdade. Jesus nos faz ver que João não é alguém volúvel, instável,
que, a depender dos ventos da moda, do prestígio ou política, se move para cá ou para lá, né? À direita, à esquerda, centro, etc. João, a despeito de qualquer vento ou vendaval, está fincado no chão da sobriedade, da busca de Deus, pronto para realizar sua missão e proferir a verdade para o simples do povo, ou os soldados romanos, ou reis. Jesus fala sobre João, que está preso por realizar sua missão. Então vamos escutar, né? Escutem bem o que Jesus diz, né? Em Mateus 11, 7 a 12. Que fostes ver no deserto? Que foste ver no deserto? Então ele está perguntando para os discípulos que estão escutando, e portanto são pessoas que querem ouvir Cristo e que já foram ouvir João. Então são pessoas que têm uma busca de Deus também. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta, é dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João o Batista. E no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e violentos se apoderam dele, né? Do reino de Deus. Fim da citação. Jesus afirma aí, nessa passagem, que o reino dos céus sofre violência e violentos se apoderam dele. Os violentos, nesse sentido, como João, são os que se apoderam do reino dos céus. João não se cala. Nem na prisão consegue calar João. Admirável, né? Ele continua sendo a voz que clama. Quer dizer, ele é um homem que cumpre a missão que Deus deu a ele. No deserto ou até na prisão. Ele morre, é decapitado sendo a voz que clama. Ele continua sendo a voz que clama. E na prisão eleva ainda mais a voz. João, nesse sentido, é violento. Não covarde, nem político, mas um homem que faz a vontade de Deus. Jesus fala de João como sendo o seu mensageiro que o precedeu, preparando-lhe seu caminho. João é mais do que um profeta, o maior de todos, mas agora, com a vinda de Cristo, que abre um novo tempo místico, o menor no reino de Deus é maior que João. Tornar-se menor no seguimento de Cristo significa espiritualmente ser maior que o maior dos profetas. Mas o menor tem que ser menor mesmo, com toda a verdade e crueza. Não pode querer apenas falar de ser menor, mas no fundo cultivar o desejo secreto ou descarado de ser maior, grande. A fraternidade e minoridade, por exemplo, é o essencial do carisma fundacional franciscano. A pobreza franciscana já é derivada da minoridade. O que o próprio João Batista afirma dele. Escutamos Jesus, agora como que o próprio João Batista, né, fala sobre ele. Como João Batista se comporta?
tem seu modo de ser enquanto o maior dos profetas e que nós, após Cristo, sendo menores, seremos maiores que ele. Maiores na minoridade. Belíssima, né? Maiores na minoridade. Cito Mateus 1, 7 e 8. Depois de mim vem o mais forte do que eu, de quem não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Belíssima lição de minoridade, né? Uma multidão vai até João no deserto. João vive no deserto já pacificado, vencendo o demônio, habita com Deus e os anjos. Isso repercute em sua missão. Sua missão, por causa disso, torna-se fecunda e frutífera. Como os padres do deserto, Francisco ou Beato Egídio de Assis, que apesar de habitar o deserto ou os eremitérios, acorriam pessoas para conversar, pedir conselhos. Com João, a multidão vinha para, arrependida, ser batizada. João, por ser um buscador de Deus, um verdadeiro profeta, não se apropria desse sucesso, entre aspas. João não vive em função de aprovação. Por isso sua morada fez no deserto. Se João quisesse os holofotes nele, ele ficaria na cidade. E essa multidão, iria encontrar facilidade, ele, tanto de louvá-lo, quanto ele de receber esse louvor. Mas mesmo assim as pessoas vão ao deserto. Ele realiza a vontade de Deus de preparar o caminho do Senhor. João precisa demolir montanhas de arrogância e prepotência e endireitar caminhos tortuosos, costumeiros, antigos. É interessante, falei de ser maior na minoridade, e a missão de João, enquanto preparar o caminho do Senhor, quer dizer, nivelar a estrada, nivelar o caminho, preparar os corações para acolher a semente da palavra, precisa derrubar montanhas, E no sentido alegórico ou existencial e espiritual, são a arrogância e a prepotência dos nossos corações, ou de muitos irmãos e irmãs, que impede da palavra ser acolhida, E João é esse que vem preparar o caminho, criar uma atmosfera propícia para que Cristo comece o seu ministério público, E que as pessoas, de algum modo, já tenham sido abaladas por João, no arrependimento, pedido batismo, está naquela abertura, e aí vem Cristo, Então, voltando, João precisa demolir montanhas de arrogância e prepotências e endireitar caminhos tortuosos, costumeiros, antigos. As pessoas são atingidas pelo testemunho de sua vida e pelo grito de sua voz. Ele imediatamente afirma que tem alguém mais forte que ele. Ele não nega a força e o poder que tem, porque é dom de Deus, concedido para a realização de sua missão. Mas afirma sem titubear: vocês reconhecem minha força, meu poder. Então preste atenção. Tem alguém muito mais forte que eu. Eu, diante dele, não sou nada. Eu, na verdade, não sou digno nem de me abaixar para amarrar suas sandálias. E o batismo que faço de purificação dos pecados é apenas uma preparação para um batismo mais profundo, não com água, mas com o fogo do Espírito Santo. Ele não só vai tirar os pecados, mas vai dar a vida divina trinitária. Cito João 1,23.
Eu sou uma voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Fim da citação. Bonito, né? Quer dizer, ele se autocompreende, na sua vocação, encontra a sua missão como sendo apenas uma voz que precisa ser proclamada. Ele não é a palavra, mas é a voz, né? Um mensageiro, a voz que carrega a palavra. E também é interessante que ele, como que encarna, apropria-se do profeta Isaías, né? Então ele tem consciência da sua missão, né? Da sua missão segundo as Escrituras, né? Continuemos. Ao ser questionado quem ele é, João responde sobre sua identidade, uma voz que clama no deserto. Não é a palavra, mas apenas e somente uma voz. O conteúdo, o essencial está na mensagem, na palavra, e não no mensageiro, na voz. Essa voz ecoa no deserto. De algum modo, só quem busca verdadeiramente Deus e que vai ao deserto é que pode abruptamente escutar a voz que clama. Quando a voz do ego e dos demônios, né, o que divide, se calarem, então escutaremos a nossa voz interior de nosso verdadeiro eu. Então, a voz do profeta, de João ou de qualquer outro, ressoará com clareza e nitidez dentro de nós. Só então poderemos deixar o deserto físico e ou psíquico e, como os discípulos de João, poder se dirigir a Jesus. Mestre, onde moras? João 1,38. Mestre, onde moras? Veja que uma pergunta que não é uma pergunta estética, né, para conectar com o exemplo do início, né? Então, eles estão se colocando numa posição de discípulo e reconhecendo que Cristo é o mestre deles e querem viver na intimidade. Então, eles não querem apenas cura, libertação, milagre, eles querem morar com o mestre, eles querem conviver na crueza do dia a dia, na dificuldade do cotidiano, né? Mestre, onde moras? Né? Então, belíssima pergunta que, em tese, comprova que o discípulo está pronto para ser discípulo, né? Está disposto a seguir o mestre. Como a dizer, como se dissessem, tu és mestre e eu quero ser teu discípulo. A convivência no deserto com João me preparou para este momento. Sei que és a palavra do Pai. Quero morar, habitar, não mais no deserto, mas na tua presença. Nós nos dispomos a habitar o deserto, fugir dos olhares, como João, se concentrar no essencial. Nós nos dispomos a habitar, morar. Não é uma coisa turística, mas cotidiana, a habitar o deserto para lutar contra nossos egoísmos, nosso ego e com os demônios. Nós temos a coragem de viver na verdade e proferir a verdade. Quer dizer, temos consciência da missão que nós temos a sensibilidade de perceber que Deus quer agir através de nós e em nós, e que há uma seriedade nisso, e que, por assim dizer, e no fundo é isso mesmo, a nossa vida não é o que mais importa. O que mais importa é
preparar o caminho do Senhor. Então, nós temos a coragem de viver na verdade e proferir a verdade, ou somos como um caniço, agitado pelo vento, fazendo vista grossa, passando mão na cabeça, fazendo de conta que não vê. Nós falamos a verdade mesmo perante reis poderosos? Ou só demonstramos o amor à justiça e profetizamos se as circunstâncias forem inofensivas? Ou se acusamos os pequenos e simples? Falamos a verdade ou de forma grossa os pequenos e simples, e quando não tem implicações, consequência para mim, e diante de reis poderosos, quem tem influência, aí eu não falo. Dois pesos e duas medidas, quer dizer, não há uma missão. Nós fazemos violência, entre aspas, para apoderar-se do reino dos céus? Ou preferimos nos calar e deixar de ter voz profética? Nós nos colocamos como menores, maiores na minoridade, como vimos, como penitentes, com apenas uma voz, ou nos postamos como sendo a própria palavra. Nós vamos habitar no deserto ou preferimos os palácios, os templos, as igrejas, né? Das sinagogas, as grandes paróquias? Nós, em nossa vida de penitência, nos vestimos bem, mas com roupas simples? Ou só apreciamos roupas de marcas e caras e só valorizamos isso? Em louvor de Cristo, amém. Paz e bem a todos e a todas.